Hebreus, capítulo 10, apenas o versículo 25. Hebreus 10, 25. Todos abriram? Vamos fazer uma leitura conjunta nesse versículo? Todos juntos? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Senhor, hoje vamos falar sobre a relevância de nos congregar para adorar ao Senhor. Fala-nos, ó Deus, sobre os benefícios disso para nós. Que o Espírito Santo do Senhor fale a cada coração aqui nessa noite e alerte a nós quanto ao perigo de nos afastarmos da igreja. Que tudo que nós aprendemos da Tua Palavra, desse texto que nós acabamos de ler, sejam lições e aplicações que o Senhor traga ao nosso coração e use para o nosso aprendizado nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Em 1960, um teólogo católico escreveu um artigo intitulado O Terceiro Homem. E nesse artigo ele identificava que até o seu tempo, isso em 1960, ele dizia que havia dois tipos de homens. Um que cria em Deus e fazia parte da igreja, e outro que não cria em Deus e estava fora da igreja. Só que ele percebeu que estava surgindo um terceiro homem. Um homem que dizia que cria em Deus, mas não queria saber da igreja. Se dizia crer em Deus, mas estava fora da igreja. Logo depois desse artigo, na Alemanha, surgiu um movimento que afirmava Jesus sim, igreja não. Jesus sim, igreja não. Na América, já se fala de um cristianismo sem igreja. E no Brasil cresce um movimento conhecido como um movimento desigrejado, que é um movimento de pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus, mas que não se envolvem, não participam, não se comprometem com igreja nenhuma. E nós vemos o reflexo disso em toda parte. Há muita gente que se diz crente, mas que não pertence à igreja nenhuma. Esse dia eu estava conversando com uma moça que ela disse: não, pastor, eu vou todo domingo na igreja. Qual igreja? Bom, cada domingo eu vou numa igreja diferente. É o reflexo dessa ideia. É comum nós vermos frases como: estou afastado da igreja, não de Deus, não é? Eu sou a igreja, não preciso ir à igreja. São reflexos, meus queridos, dessas ideias, dessa tendência de se querer o cabeça mais separado do corpo. E esse texto que nós acabamos de ler, ele fala, meus queridos, da relevância de congregarmos para a saúde e o crescimento espiritual do cristão.
Se somos cristãos de verdade, não podemos viver separados da igreja. Esse texto nos alerta quanto ao perigo de deixarmos de congregar. Tanto do perigo quanto das implicações nocivas do afastamento da igreja, da comunhão dos santos, da participação e envolvimento com a igreja. Tanto quanto dos cultos regulares. Esse texto também nos mostra a importância, meus queridos, de estarmos juntos e vivendo em comunidade, para demonstrar a sinceridade do nosso amor a Deus e a intensidade da nossa esperança quanto à vinda de Cristo. Eu gostaria de, baseado nesse texto aqui, refletir com vocês sobre a relevância de nós congregarmos. É isso que eu queria falar com vocês nessa noite. A relevância de congregarmos para o nosso bem-estar espiritual, crescimento e preparação para a vinda de Cristo. Eu vou falar sobre 3 lições nesse versículo aqui. 3 lições sobre a relevância de nós congregarmos. Meu objetivo, meus queridos, é mostrar a vocês a relevância de nós congregarmos regularmente. E o perigo e o dano do afastamento da igreja, da ausência nos cultos, da frequência nos cultos, e assim nos conscientizar de que o desejo de Deus é que nós vivamos em comunidade, estejamos juntos e regularmente nos reunamos para adorar a Deus e viver em comunhão uns com os outros. Esse é o meu objetivo. Então, como eu disse, esse texto, esse versículozinho que nós lemos aqui, e eu quis me concentrar só nele, eu pretendo fazer 3 ou 4 pregações nesse texto, do 19 até o final do texto, tá? Mas eu quis me concentrar nesse versículo, porque esse versículo fala da relevância de congregarmos. E eu gostaria então de destacar aqui nesse versículo, meus irmãos, nessa frase que ele usa aqui no início, né? Não deixemos de congregar-nos. Essa frase, não deixemos de congregar-nos. Essa frase, ela nos ensina uma lição. Que lição? Congregar é relevante para o nosso crescimento espiritual e permanência na fé. Nós não podemos deixar de congregar. Congregar é você se fazer presente nos cultos, nas reuniões. É isso que é congregar. O verbo congregar aqui só aparece 2 vezes no Novo Testamento. É aqui e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. O texto lá fala de nós sermos reunidos por ocasião da vinda de Cristo e sermos arrebatados, reunidos. Então, a ideia do verbo congregar aqui é a ideia de uma reunião, de todos juntos se reunirem num só lugar para uma finalidade religiosa. No nosso caso, nos reunir, nos congregar para adorar a Deus e desfrutarmos de comunhão e juntos crescermos espiritualmente. O ato de congregar com outros fiéis é importante e benéfico para nós. Congregar é imprescindível para o nosso crescimento espiritual. Deus não nos chamou para vivermos isolados. Deus nos chamou para vivermos em comunidade. E Ele disse isso aqui para nós: não deixemos de congregar. Muitas pessoas usam o argumento de que o Senhor Jesus já abriu acesso a Deus, não preciso de igreja. Meus queridos, o acesso a Deus
pela mediação de Cristo, não anula os nossos deveres espirituais. E também não elimina a nossa necessidade de encorajamento, a nossa necessidade da companhia de pessoas que creem na mesma coisa que a gente crê. Quantos de nós, às vezes, não precisa de encorajamento? Quantos de nós, às vezes, não está desanimado, triste, precisando de uma palavra? E quando você estiver assim, quem é que vai dar a palavra para você? Você mesmo? Você mesmo vai dar a palavra para você? Se você não consegue nem sequer pensar e raciocinar direito, nessa hora você precisa de uma pessoa que chegue para você e lhe traga uma palavra de ânimo. O texto aqui, irmãos, se você quiser observar, do 22 ao 25, ele nos traz 4 admoestações que somente junto com a congregação nós podemos praticar e desfrutar, usufruir. Quais são essas admoestações? No 22 ele diz assim que nós devemos nos aproximar de Deus em comunidade. Eu quero que você observe que ele usa sempre aqui a ideia de aproximemo-nos. Ou seja, não é eu sozinho me aproximar de Deus, é eu me aproximar de Deus em comunidade. Nós devemos nos juntos aproximar de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, meus queridos, cantamos essas músicas que nós cantamos hoje, louvores ao Senhor, e lemos a palavra de Deus juntos e oramos, nós estamos nos aproximando de Deus juntos, numa só fé, num só propósito. O versículo 23 diz que nós devemos guardar firme a confissão da nossa esperança. Como nós vamos fazer isso? Se não estivermos juntos dos irmãos, como vamos guardar firme a nossa esperança? A confissão da nossa esperança. O 24 fala que nós devemos nos considerar uns aos outros. Se eu não estiver na comunhão dos santos, se eu não estiver congregando, participando, me envolvendo junto com outras pessoas, como eu vou considerar os meus irmãos? Estar atento à vida deles, preocupado com eles. E no 25 ele fala essa última demonstração que é congreguemos. Então, todos nós precisamos de admoestação, de encorajamento, de ensinamento, de correção. Todos nós precisamos de pessoas que nos procurem vez ou outra para saber como está a nossa vida. Como você está? Por que você sumiu da igreja? O que aconteceu? Está tudo bem? Está doente? Qual é a sua luta? Então, todos nós precisamos disso. Porque nós somos pecadores e vez ou outra nós oscilamos. Não é verdade? Então, meus queridos, congregar é relevante para nós. É imprescindível para nós. A segunda lição que eu quero destacar aqui é de que congregar é relevante para nós evitarmos a frieza espiritual e consequente apostasia. Preste muita atenção nisso aqui. Congregar é relevante para evitarmos a frieza espiritual e consequente apostasia. Não parece, mas esse texto aqui fala disso. Ele diz assim, olha, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Observe, o texto diz que alguns têm o costume de deixar de congregar. Alguns têm o costume de deixar de congregar. Essa palavra aqui, costume, ela indica
um hábito pessoal e particular de alguém. Um hábito. Alguns têm um hábito particular de se separar da congregação. O verbo usado aqui também, o verbo deixar, é um verbo que tem o sentido de abandonar, de desertar, de desamparar. Então, ele está dizendo assim que alguns têm essa tendência de abandonar a igreja, de se separar da igreja e tentar viver desigrejado, ou talvez mudar para uma outra religião que tenha sido seduzido, pela qual tenha sido seduzido. Agora veja, esse é o costume de alguns, não é de todos, também não é da maioria, é de alguns. Algumas pessoas que estão na igreja têm esse costume de sumir da igreja do nada, sem motivo às vezes. E o que o escritor quer mostrar é que esse sumiço da igreja, por que você deixa de frequentar um lugar? Porque você perdeu interesse nesse lugar, não é? Você perde interesse e você se separa. Então, o que ele está mostrando é isso. As pessoas, elas vão perdendo o interesse na igreja, e essa perda de interesse na igreja é, na verdade, um esfriamento do amor dela a Deus e aos irmãos. Porque como é que eu demonstro amor aos meus irmãos? Não é estando junto com eles? Quando eu me afasto deles, o que eu estou demonstrando? Que o amor por eles está esfriando no meu coração. E se eu não amo os meus irmãos, eu posso dizer que eu amo a Deus? Não. Então ele está querendo mostrar, quando ele diz assim, que alguns têm o costume de deixar de congregar, ele quer mostrar que algumas pessoas, elas esfriam no seu amor a Deus e no seu amor aos irmãos, e elas demonstram essa frieza se afastando da igreja. E quando elas se afastam da igreja, é porque elas estão perdendo o fervor espiritual, o amor por Deus e pelos irmãos. Então, congregar previne esse esfriamento. Por quê? Porque quando você congrega, você está junto, né? É uma frase que o pessoal costuma usar muito, que a brasa, longe do braseiro, ela se apaga, mas junto do braseiro, o que acontece? Ela pega fogo, né? Então, se você estiver junto da igreja, sendo animado, sendo motivado, aprendendo, cantando, orando, ouvindo, pregando, você vai sentir o fervor cada vez mais intenso dentro de você. Porém, quando você se afasta, a tendência é você esfriar e depois desertar de vez. Então a ideia aqui é que o esfriamento espiritual é, na verdade, se não houver uma mudança, é o início da apostasia. E é por isso que eu vou pregar várias mensagens nessa porção da Escritura, porque o foco aqui é mostrar que algumas atitudes nossas podem chegar à apostasia. E é o perigo que nos ronda. Nós não podemos concluir que a decisão de se afastar da igreja é uma decisão que não afeta a nossa vida espiritual. É uma decisão que não vai ter implicações para nós. Muito pelo contrário. Afastar-se da igreja e não se fazer presente nos cultos é uma indicação de esfriamento espiritual. E se não houver mudança, pode ser o início de uma apostasia. E a apostasia é um caminho sem volta. Você nunca mais volta. Como você evita isso?
Uma das maneiras é você congregando, é você fazendo parte da igreja, é você estando presente, é você se envolver, porque as pessoas vão estar junto de você. E quando você estiver fraco na fé, alguém vai chegar para você e vai dizer: ei, rapaz, levante, né? Vamos lá, não desanime, anime-se. E aí você vai se sentir revigorado para continuar a caminhar. Por último, terceira lição que esse texto nos ensina é de que congregar é relevante para nos preparar para a vinda de Cristo e demonstrar a intensidade da nossa esperança. Congregar é uma maneira, não só uma maneira de evitar a frieza espiritual, como também uma maneira de nos preparar para a vinda de Cristo. Olha o que o texto diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Olha o que ele diz: antes, ou seja, ao contrário disso, em vez de deixar de congregar, o que é que nós devemos fazer? Façamos admoestações, tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Esse versículo, ele mostra duas coisas que são indicativos, meus queridos. Duas coisas que são sinais de algo. Primeiro, deixar de congregar é um indicativo de frieza espiritual, como eu já disse. Segundo, fazer admoestações congregando com os irmãos é um indicativo de uma esperança viva na vinda de Cristo. Então, quando você congrega, e congregando você faz admoestações. O que é admoestação? Essa palavra aqui, admoestação, no grego, ela tem vários significados: consolar, animar, exortar, apelar. São vários significados. Quando você, por exemplo, está desanimado, o que você precisa? De um ânimo. Mas às vezes esse ânimo tem duas formas de você animar uma pessoa, né? Tem aquela forma que você senta do lado dela e você fala assim: ô meu querido, minha querida, se anime. E tem a hora que você chega assim: rapaz, se anime, se acorda, né? Levanta daí, para com isso. Para ver se a pessoa, né, dá um choque nela, né? Nós precisamos às vezes das duas formas de ânimo, porque nem sempre vai funcionar conosco esse negócio de sentar, bater no ombro e dizer: eu levante, né? Às vezes precisa falar firme, isso é exortar. Exortar. Mas às vezes precisa de consolo. Quando morre um familiar nosso, por exemplo, ou quando você está muito triste, o que você precisa? De consolo. Como que você vai usufruir disso? Se você estiver junto da igreja, as pessoas vão poder fazer isso por você. Ou de repente você vai estar num alto astral, né? E você vai fazer isso por outros. O texto diz, irmãos, aqui, que o dia se aproxima. Que dia é esse que se aproxima? A vinda de Cristo. E não somente a vinda de Cristo, mas com a vinda de Cristo, que também se aproxima? O dia do juízo. Então veja, lá no versículo 27, ele chama esse dia de juízo e fogo vingador de Deus. Um dia de juízo e fogo vingador. É o dia que Deus vai retribuir aos incrédulos, conforme as suas escolhas, as suas obras, a sua rebelião para com Deus. Então, meus queridos, como é que nós então nos preparamos para esse dia? O texto deixa claro aqui: façamos admoestações, tanto quanto mais vede que o dia se aproxima. Quanto mais eu percebo pelos sinais que o dia se aproxima,
eu devo me reunir com os meus irmãos e junto com eles ser admoestado e admoestá-los. Junto. Assim eu estou me preparando para esse dia. Eu estou procurando me livrar e livrar os meus irmãos desse juízo vingador que virá com a vinda de Cristo. E que os apóstatas e os incrédulos não vão escapar. Não vão escapar. Meus queridos, o desejo de Deus não é que nós vivamos isolados, separados. O desejo de Deus é que nós vivamos em comunidade. Esse é o desejo de Deus. Não é da vontade de Deus que vivamos solitários na nossa jornada de fé, e sim que vivamos em comunidade. Deus criou Adão lá no Éden. Primeira coisa que ele fez depois que ele criou Adão foi o quê? Uma auxiliadora, uma companheira, para que ele pudesse compartilhar a vida, para que ele tivesse alguém para auxiliá-lo nos desafios da vida. E depois que ele fez Adão e Eva, ele fez o quê? Estabeleceu a família. Depois da queda, Deus chamou Abraão do meio do paganismo, do meio daquela idolatria, e de Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, e de Jacó nasceu 12 filhos que se constituíram na comunidade de Israel no Antigo Testamento. Deus fez aliança com esse povo. Deus deu a lei a esse povo. Deus estabeleceu o culto como uma prática central para esse povo e estabeleceu regras para o culto e fez uma aliança com esse povo. O que esse povo fez? Esse povo quebrou a aliança que eles fizeram com Deus. E o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho a esse mundo. O Senhor Jesus veio a esse mundo e ele fez uma nova aliança. Deus, mediante o sacrifício do seu Filho, ele restaurou a relação com todos aqueles que colocarem a sua confiança e a sua esperança no Senhor Jesus. E ele então ajuntou essas pessoas e fez delas uma comunidade, fez delas um corpo cuja cabeça é Cristo. Então Deus fez aliança, uma nova aliança, no sangue de Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus de fato devem fazer parte da sua igreja, devem participar dela e devem frequentar os cultos como expressão do amor a Deus e como expressão do amor aos irmãos, até que o Senhor Jesus volte para nos arrebatar para Ele e nos leve para o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Participar da igreja é fundamental para a nossa saúde espiritual, crescimento, fortalecimento, comunhão. É fundamental para nós recebermos encorajamento, ensino, correção fraterna, apoio em horas de dificuldade. Na igreja, meus queridos, o cristão pode adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos. Espero que esse texto tenha ficado claro para os irmãos, que e os irmãos tenham entendido a relevância que há no ato de congregar e do perigo que há em se afastar e não se fazer presente na vida da igreja, nos cultos regulares. Eu espero ter conscientizado os irmãos de que o desejo de Deus é que os seus filhos estejam juntos, se congreguem, o adorem e vivam em comunhão. Se você pensa, talvez você pense, ou vez ou outra você some da igreja,
por razões que talvez nem existam razões. Talvez você pense que isso não tem implicação nenhuma. Eu espero que você tenha entendido o perigo que você corre quando você se afasta da igreja. O grande perigo que o autor aos Hebreus aqui lida é o perigo da apostasia. Esse é o grande perigo que ele lida. E é uma coisa com a qual nós devemos tomar todo cuidado. Porque um apóstata, nós vamos ver nas exposições posteriores, o apóstata, ele não volta atrás. Nunca mais. O que nós podemos fazer? Nós temos que evitar a apostasia. Como nós evitamos a apostasia? De que maneira nós podemos evitar a apostasia? Congregando regularmente, participando da igreja. Então eu quero fazer um apelo aqui para todos nós, meus queridos. Não se afaste da igreja. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, não se afaste da igreja. Participe. Se você precisa de ajuda, nós estamos aqui para ajudá-lo. Procure-nos. Compartilhe. Nós vamos orar juntos. Nós vamos trazer orientação bíblica para a sua vida. Mas não se afaste da igreja. Não se ausente da igreja. Você está causando um prejuízo espiritual muito grande para a sua vida quando você se afasta. Nós estamos estudando aqui que nós devemos nos amar. E nós estamos prontos, meus queridos, para nos amar. Essa comunidade é uma comunidade que se ama e que cuida uns dos outros. Então não se afaste da igreja. Se agarre no Senhor Jesus e se envolva na igreja. Você vai ver que você terá benefícios, bênçãos sem medida. Você não sabe, mas o momento que você senta aí para escutar a palavra, o seu espírito, a sua alma, a sua consciência está sendo alimentada com boa informação. Você poderia estar, por exemplo, na sua casa hoje alimentando pensamentos errados ou sentimentos errados. Alguém no mundo, em algum lugar, está se suicidando nessa hora. E você está aqui, livre disso, ouvindo a palavra, junto conosco. Você entendeu? Olha o benefício que você possa, talvez você nem imagine. É igual, por exemplo, às vezes a gente não percebe, mas quantos livramentos Deus nos dá, que a gente não sabe por que Deus nos livrou. Não é verdade? E muita coisa boa tem acontecido hoje na sua vida, porque você está aqui. E quantos livramentos você não recebeu por estar aqui, que você nunca vai saber, de fato, porque está aqui e foi livrado pelo Senhor.